Bom, pessoal, já é um pouquinho tarde, né? Mas devido ao silêncio, fica melhor gravar agora, né? Então vamos começar aqui, como eu prometi. Eu vou mostrar as configurações que são feitas no ambiente gráfico, né? Eu mostrei só a parte de hardware no primeiro vídeo e agora eu vou estar entrando na parte de hardware para que vocês vejam algumas das configurações que eu fiz. É óbvio que para cada tipo de aplicação exige configurações diferentes. As configurações que vocês vão ver a partir desse momento são configurações que eu fiz para as minhas necessidades. Obviamente vocês poderão fazer o que vocês determinarem para que atenda a todos vocês, pois, para minha surpresa e maravilha, o Asterisk ele é uma ferramenta esplêndida, atende a qualquer tipo de programação no segmento de telecomunicações. Mas chega de papo, né? E vamos ao que interessa. Agora eu estou abrindo o browser e assim você sabe meu endereço interno, onde está o meu servidorzinho da Raspberry. Já chegou aqui, vou fazer o log, né? Vou logar nele. O FreePBX Administration. Vamos lá. Então entro com o usuário e a senha. E lá estamos. Aí ele nos diz aí, bem-vindo, né, ao FreePBX. E mostrando aqui que o Asterisk já está funcional, o banco de dados MySQL e o Web Server também. Bom, para início, gente, ao entrar no sistema, a primeira coisa que vocês devem fazer é criar as extensões, que na verdade são os ramais, né? Então vou mostrar para vocês aqui os meus que eu já criei, né? Esse T100 aqui é o telefone da Intelbras IP e eu botei ele para trabalhar em bridge porque eu fiz um projeto piloto para uma empresa e eu gostei muito do projeto, aonde eu não precisei mexer com estrutura física nenhuma, aproveitei a que já existia na empresa, ou seja, eu tirei o cabo de rede que entrava no computador, conectei esse mesmo cabo ao T100, coloquei a programação dele para trabalhar em bridge, em ponte, e dali eu conectei um patch cord da outra saída da rede dele até o computador. Isso te dá uma vantagem muito grande. E não foi diferente, fiz a mesma coisa na minha casa. Ou seja, eu tenho 2 telefones e esse Smart aqui é o meu telefone celular, que é um smartphone, e eu instalei o software. O software que eu instalei, eu vou falar para vocês aqui, é o Zoiper, que funciona perfeitamente bem, tá? Eu vou estar mostrando para vocês essa funcionalidade, tá? Bom, gente, vou abrir aqui uma programação dessas para mostrar para vocês. Quem já mexeu com Elastix vai sentir um pouquinho de diferença entre o FreePBX e o Elastix. O Elastix é mais compacto, é mais organizado.
Isso é uma opinião minha, tá, gente? Não que o FreePBX não faça as mesmas coisas, faz. Mas por motivo de ser menos pesado, né, e ser mais compacto, o pessoal de programação que criou o FreePBX para Raspberry preferiram fazer assim. Então ele fica em módulos, né? Como você vê aqui, ó, General, Voicemail, Advanced, tá? Ele é dividido em módulos. Na verdade é a mesma coisa, só está um pouquinho deslocado, separado, né? Então, em Display Name, você bota lá o nome da extensão, né? Ou seja, o nome do ramal, né? A senha você pode botar uma qualquer, tá? Você não mexe mais em nada para baixo, deixa perfeitamente como está. Eu gosto de habilitar o voicemail. Por quê? Com o voicemail habilitado, você tem a possibilidade de restringir lá a quantas chamadas você vai decidir que seja feita quando estiver entrando uma ligação, tá? E por default ela vem como ilimitado, vai chamar até alguém atender, né? Então, o legal dessa programação é que você pode alterar isso e colocar um determinado tempo, né? Que tanto no Elastix quanto no FreePBX é por tempo, né? Então eu botei papo de 30 segundos. Depois de 30 segundos, se ninguém atender, ele vai cair no voicemail, né? E isso é uma gravação que você pode fazer apertando o asterisco 97 e depois você aperta a tecla 0 e você grava a mensagem de indisponibilidade, né? Informando que você não pode atender no momento. Normalmente pede-se para se deixar o contato para voltar a falar depois. E ele faz exatamente isso aí, né? Essa função. Muito interessante, tá? Bom, gente, eu agora vou voltar aqui a lista das extensões, né? Após fazer as extensões, o próximo passo é você criar a rota de entrada e a rota de saída, certo? Pode fazer-se também o tronco, né? Não tem uma regra muito específica, né? Tipo 1, 2 e 3. Agora, em primeiro lugar é criar as extensões. Depois você pode, vamos por exemplo em troncos agora, né? Vamos até os troncos. E eu vou mostrar para vocês os troncos que eu fiz aqui para mim. Como eu uso duas operadoras GSM, para você criar o GSM, se eu clicar aqui em Add Trunk, né, que é adicionar tronco, você vai ver que eu tenho adicionar tronco SIP, adicionar tronco DED, adicionar tronco IAX2 e vários outros. Para GSM, você tem que adicionar o Custom Trunk, tá? Pro SIP, né, pro VoIP, você adiciona o primeiro aqui, que é o tronco SIP, né? Então vou mostrar aqui algumas particularidades do tronco GSM e depois eu mostro do tronco SIP. Vamos lá. Bom, no nome do tronco eu botei TIM _T. Esse T representa tronco,
quer dizer, tronco da TIM, certo? Para ficar fácil de identificar. Como é GSM, eu digo que o máximo de canal é um, né? Porque cada chip é um canal. Normalmente cada chip é só um canal, né? Não mais de um canal. Em dial plan, que é o plano de descagem, no GSM tu bota só um ponto, tá? Mais nada é necessário. E em Keystone Settings, essa programação aqui, ela tem um significado. Mais à frente eu vou estar mostrando para vocês aonde que se encaixa essa programação, tá? Mas deve ser posto exatamente assim, tá bom, gente? Agora eu vou voltar aqui de novo na lista dos troncos e vou mostrar para vocês as particularidades de programação do tronco SIP. Vocês verão que não há tanta diferença, tá? A mesma coisa está aqui, ó, nome do tronco, fale mais T, né? Aqui máximo de canais não é necessário colocar nada. No dial plan você bota um X maiúsculo e um ponto, tá? Apenas. E em SIP Settings, aqui é que existe algumas particularidades, tá? O que acontece? No nome do tronco, você bota igual ao que você criou, tá? Em Peer Details, essas aqui são as informações do teu provedor VoIP. Tem que entrar em contato com o teu provedor VoIP e ele vai lhe passar essas informações. Clicando na função lateral, em User Detail, você não vai colocar nada, só em Register String, que essa função também é pertinente ao usuário, ao seu usuário VoIP. Essas informações lhe serão passadas pelo seu provedor VoIP, tá bom, gente? Bom, nessa questão aqui de troncos, eu acho que já ficou bem esclarecido, né? Deixa eu voltar aqui. E agora nós vamos para a rota de entrada. Desculpa. Vamos para a rota de entrada. A rota de entrada, gente, eu vou entrar na edição delas para mostrar para vocês aqui. Bom, eu botei o nome de entrada, que é uma rota de entrada, né? E aqui em Did Number, se eu colocar o número, ele só vai entrar para esse número. Isso é o caso das pessoas que têm apenas um chip. Pode usar o Did Number. Como aqui está N, ele não define nenhum número. Ou seja, eu tenho dois números, são dois chips. Então, todos eles vão entrar por esta rota de entrada. E não vai ter definição. Se você quiser definir, aí sim você coloca o Did Number aqui, tá? Que é um número com o DDD. Não esqueçam disso, tem que colocar o DDD, tá? O Set Destination, que é para setar o destino, eu criei aqui uma lista que eu chamei de casa, né? Dei um número de 0 a 1, chamei de casa. E nessa lista eu coloquei dois ramais. Ou seja, eles tocam iguais, né? Quase que no mesmo tempo, os dois, um em cada local. Poderia-se fazer a programação também para trocar apenas num, e se caso eu tivesse no outro local,
ou seja, no outro cômodo da casa, pode ser feita a transferência também, pura e simplesmente apertando a tecla estrela e o número 2 e o ramal, tá, gente? É bem simples. Bom, em Advance eu não alterei nada. Nessa outra página também não, em Other também não, tá? Mantive as programações originais. Não se esquecendo de qualquer alteração que faça, sempre clicar em Submit e depois aplicar as alterações. Bom, agora vamos na rota de saída. Na rota de saída é que existe alguns macetes, né? É aí que a coisa acontece realmente. Que nós criamos os troncos, criamos a rota de entrada, né? E para você poder ligar e usufruir realmente, precisa ter as rotas de saídas bem definidas, tá? Então é diferente do que eu já tinha feito antes. Eu botei Team S de saída, né? E assim sucessivamente para todos os outros troncos. Eu vou clicar aqui no Vivo e mostrar a edição dessa rota de saída para que vocês compreendam. Não é muito diferente do restante. O nome da rota está lá, Vivo S, né? Aqui tem uma particularidade bacana que é bom ressaltar, né? Na sequência de troncos compatíveis com as rotas, eu botei aqui a primeira rota, a Vivo T. Mas eu poderia também colocar uma outra rota aqui, Fale Mais, ou TIM. Quando isso funcionaria? Caso a rota da Vivo esteja com algum problema e eu liguei pela rota da Vivo, e ele vai sair pela segunda rota, tá? Eu não defini aqui nenhuma outra rota, eu defini somente a Vivo, mas eu poderia usar a rota do VoIP caso o GSM me dê algum problema, tá? Não fiz, mas poderia. No Dial Patterns, aqui está o que eu considero a maior responsabilidade aqui, prestar atenção, né? Porque eu sofri um pouco devido a eu não ter esses conhecimentos anteriormente e por falta de formatação correta dessa programação, eu não conseguia discar, dava erro, e você fica meio perdido, né? Aí depois de ler bastante, estudar bastante, eu consegui entender finalmente como é que funciona esses planos de descagem, né? Então, gente, o 0 aqui é o que vai chamar a rota. Como eu estou aqui na Vivo, eu botei o 0 para chamar a rota da Vivo. Assim como eu tenho o 1 para chamar a rota da TIM e o 2 para chamar a rota do VoIP. Tá? Como a TIM usa o número 015, né, para você discar com economia, a TIM pede para que você coloque o 015 na frente. Tá? Então aqui está. Observe que eu coloquei o 015 apenas quando eu tenho que colocar o número do... como é que chama? Do prefixo na frente, né? Por exemplo, o prefixo do Rio de Janeiro é 21. Como o prefixo do Rio de Janeiro é 21 e nós estamos no Rio de Janeiro, então aqui eu só coloquei o 0. Você não precisa botar nada mais lá do outro lado, porque ele já puxa direto, ele entende isso, né? Agora, no caso de eu ligar para outro estado, eu tenho que botar o número do prefixo, né? Aqui, esse ZX representa o seguinte: o Z representa os números de 0 a 9 e o X representa os números de 1 a 9, tá?
Aqui, dentro dessas duas caracteres, eu tenho o número 2 e o hífen 6. Aqui quer dizer que eu posso discar para números fixos, tá? Que comecem com 2 e com até o número 6, ou seja, 2, 3, 4, 5 e 6. E você completa um número que são 8 dígitos com um X maiúsculo, tá? Vocês vão ver que em outras programações eu botei apenas um ponto, mas no caso do chip da Vivo não aceitou o ponto, eu tive que colocar assim. Para os celulares vale as mesmas regras, tá? Que eu já havia dito antes. Bom, eu vou agora para o VoIP, né? Vou agora para o tronco VoIP, né? Aliás, perdão, gente, tronco não, para a rota de saída do VoIP. Então vocês veem que não é muito diferente do que a gente já tinha visto antes, né? O nome da rota está aqui, fale mais S, né? Tronco de saída, né? O tronco compatível com a rota, eu fale mais T, né? Dial pattern é a mesma coisa, como eu já havia explicado antes. E aqui nesse import export pattern e additional sets, isso eu não mexi em nada, mantive exatamente do jeito que já estava antes, né? Bom, então nós já vimos os troncos, a rota de entrada, a rota de saída, vimos as extensões, e eu acho que eu não falei das filas para vocês, vou mostrar agora. Bom, essa fila, como vocês veem aqui, eu vou clicar em edição, né, para que a gente possa entender melhor. Enfim, o nome da fila, casa, né? Eu botei número da fila, eu botei 01, que só tem uma, certo? Aqui, em Failover Destination, eu botei o voicemail e eu botei o meu ramal 100. E aqui ele diz que é para repassar a mensagem de indisponível, né? Eu tinha falado antes do voicemail lá, para habilitar o voicemail, é aí que entra essa programação. Aqui vocês veem que eu coloquei 2 ramais, o 100 e o 101. Ou seja, quando entra uma chamada, aquela chamada direcionada para essa lista, né? Essa fila, vai tocar nos 2 ramais. No restante das configurações, aqui estava Max White Time, né? Quer dizer, Maximum White Time é o tempo máximo de espera, né? No meu aqui ele estava em ilimitado, né? Mas para ter função, para que funcione e ele entre no voicemail, você tem que colocar um tempo, um determinado tempo aqui. Senão ele fica chamando toda a vida e não entra nunca no voicemail, né? Então eu botei 30 segundos, que é bastante extenso. Se mesmo depois dos 30 segundos ninguém atender, aí sim ele entra no voicemail, né? No agente timeout aqui eu botei 20 segundos apenas, e para ele rechamar, né, chamar novamente, 3 segundos. O que ele faz? Ele toca, né, 20 segundos, espera 3, toca mais 20 segundos. Mas ele vai contar os 30 segundos, tá? É bem assim que funciona a coisa. Vamos ver mais aqui. Aqui eu não alterei nada. Aqui também não. Aqui também não. Muito menos aqui. Ou seja, as programações que eu fiz para que me atendesse foram estas. Existem outras particularidades que eu vou estar mostrando para vocês em outro vídeo, que é a parte de acerto do modem, né? Programação dele no arquivo dongle.conf, né? Eu fiz uma modificaçãozinha lá na parte
que é pertinente ao endereçamento do modem, né, que ele usa o USB, mas eu não quis usar o USB devido a que tenhamos algum problema, que componentes eletrônicos e energia são coisas pura e simplesmente variáveis, né? Então, digamos que tenhamos aí uma queda de luz, né, sei lá, e o sistema reinicializa. E daí ele já não pega mais aquele endereçamento que ele estava antes. Então, aquele modem, né, o dongle, vai deixar de funcionar. Então eu vi uma outra programação bastante interessante, que ao invés de usar o endereçamento da USB, nós usarmos o endereçamento do e-mail e do IMSI, né? Onde são programações específicas de cada um modem que você tiver, ou seja, jamais serão trocados ou perdidos essas informações e não terá mais esse problema. É apenas uma segurança a mais, né? E funciona perfeito, porque eu já usei assim no meu notebook e fiz aqui na Raspberry e está funcionando perfeitamente bem também. Bom, gente, vou ficando por aqui e espero ter ajudado a todos, né? Com o passar do tempo vou estar postando mais vídeos e procurar tirar dúvida dos amigos aí. Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Ah, e lembrando, todo esse projeto aí é pura e simplesmente para baixar nossas contas telefônicas, né? Que ligando de operadora para operadora no nosso país é de graça ou quase de graça, né? Fiquem com Deus. Grande abraço a todos.